Olá, Aquarian Tribe! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma previsão da semana. Estávamos com saudade. Principalmente gravar juntas, né, amiga? Estamos juntas mais uma vez para fazer as previsões do dia 31 de maio ao dia 6 de junho. Então já pega um papel e uma caneta, já começa a anotar aí para se programar. Essa semana tem bastante coisa acontecendo. E também já dá um like aqui nesse vídeo e compartilha com seu amigo ou amiga galáctico que adora esse assunto. E se você é novo aqui, seja muito bem-vinda. Se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo esses conteúdos de qualidade. A gente recebeu muitos feedbacks de vocês da última vez que gravamos juntas para fazer a leitura de tarô ao mesmo tempo que a Micaela vai explicando dia a dia como está os astros e as previsões astrológicas. Então vou pedir para vocês irem já focalizando, mentalizando, se quer a carta 1 ou a carta 2. Vamos trazendo a energia das pessoas que vão assistir esse vídeo para ser algo bem pessoal. E vamos lá então. Vamos lá, mentalizar, carta 1 ou carta 2. Plim! Carta 1, a carta da justiça. As palavras-chave aqui são justiça, verdade, causa e efeito. Carta 2, a sacerdotisa ao contrário. As palavras-chave aqui são segundas intenções, verdades obscuras e negação da intuição. Para quem ainda não nos conhece, eu me chamo Thaili. Eu sou a Micaela. E como a gente vai fazer? Atendendo ao feedback do pessoal que viu a última previsão que fizemos juntas, eu vou pedir para vocês recordarem as cartas que vocês escolheram, porque eu vou dando os conselhos conforme as previsões que a Micaela vai dando no decorrer da semana. Vamos começar? Ok, então vamos lá. Bom, segundo a astrologia, agora toda a previsão dos astros, quais caminhos que eles estão apontando pra gente essa semana, e é um caminho de muita calma nessa hora. Sim. Essa semana a gente começa agora, segunda-feira, com o Mercúrio retrógrado em Gêmeos. Mercúrio retrógrado, a gente já sabe, ele é o terrorzinho do zodíaco. Geralmente a gente fica mais tenso, a gente sabe que vem coisa imprevisto pela frente, todo mundo morre de medo do MR. Bom, ele está aí. Quem tem Mercúrio retrógrado no mapa, quem nasceu com o Mercúrio retrógrado, não sente tanto quanto as outras pessoas, então fica a dica. Mas geralmente a gente está vindo numa temporada de eclipses, iniciamos eclipse semana passada, temos eclipse semana que vem, estamos no meio do turbilhão. Então é um momento da gente desacelerar, da gente confiar nas manifestações que a gente vem fazendo. Então nós todos sabemos que lua nova, lua cheia são portais dos astros, são as horas que a gente consegue se alinhar com a força da natureza para conseguir manifestar e co-criar o que nós queremos para nossa vida. Mas quando a gente está numa temporada de eclipses e nós temos Mercúrio retrógrado, é a hora da gente parar de interferir. Isso aí, aproveitando quem foi de carta 1, carta da justiça, tá mais fácil, porque a carta da justiça, representada por essa balança, ela mostra que a gente tá atenta a ouvir um lado, ouvir o outro e parar e observar antes de mais nada. Agora, quem tá com a sacerdotisa ao contrário vai ter dificuldade essa semana, porque aqui lembra que a gente falou que uma das palavras-chave é não ouvir a intuição, e o que a Micaela acabou de dizer é que a gente tem que dar uma parada para deixar o universo agir. Muita coisa acontecendo nos astros, né? Então, se você não tiver com a sua intuição tunada, vai ficar difícil para você. Então, pedir o conselho aí pra galera que consegue escutar os dois lados da história muito bem para quem foi de carta 1. Exatamente. Mercúrio retrógrado, temporada de eclipse, é hora da gente recalcular, revisar, desacelerar, principalmente porque todos os aspectos dessa semana que os astros estão apontando tem uma tendência à falha de comunicação, ou até da gente pensar uma coisa e expressar outra, principalmente por ser Gêmeos. Então pode ser que a nossa mente fique muito ativa, muito bagunçada, e a gente fale algumas coisas que não devia, ou entre em fofoca.
Fofoca, gente, tá aqui com a carta 2, a carta da sacerdotisa ao contrário. Ela é excelente quando tá em pé, mas ao contrário ela mostra essas segundas intenções, essas mentirinhas para se autodefender, ou até uma fofoquinha, falar mal de alguém ali ou acolá, justamente, para tentar esconder uma segunda intenção da sua parte. Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Já a carta da justiça traz esse lado mais justo, mais honesto. Também uma das palavras-chave que a gente falou aqui foi a causa e o efeito, e que é tudo para essa semana, né, Micaela? Exatamente. O que a gente pode aproveitar nessa fase, né? Além de parar de atrapalhar, que isso é importante. Não entrar no caminho do universo, não tentar ritualizar. O eclipse por si só já é um ritual enorme da natureza. É um momento, eu sempre falo também, falei no Instagram da Coraneide, nas previsões, que geralmente é um momento que os índios, os aborígenes, se recolhem, eles entram na toca deles na hora de Mercúrio retrógrado. O que a gente pode fazer essa semana? Aproveitar. A gente tem 23 dias de Mercúrio retrógrado, então é hora da gente revisar, recolher, recalcular, tomar cuidado com o oi sumida do passado, porque geralmente Mercúrio retrógrado tem essa fama de vir assim, né, aquele ex-alecrim dourado aparecer e querer conversar, e na verdade assim, aquela coisa que a gente vai se arrepender depois. Então tomar muito cuidado em tomar grandes decisões agora não é o momento, mudar de visual. Toma cuidado de não se sobrecarregar, falar muito sim, assumir muita responsabilidade que você não vai dar conta. Então, assim, a gente tem que tentar tornar a nossa vida mais fácil, até porque a gente entra na lua minguante também essa semana. Então, o que você pode aproveitar com o Mercúrio retrógrado? Pega aquele curso, pega coisas que estão mal terminadas, que você não finalizou, e põe tudo arrisca agora, finaliza todas as coisas que você tem acumulado, porque o momento é esse. Entendi. Olha, uma dica extra então aí. Quem é da carta da justiça tem essa tendência a ser mais honesto. E aí você tem essa honestidade para si própria, então aquela questão de falar não, que você acabou de dizer. Se não tá afim, seja sincero, seja honesto, fale não. Assim você tá sendo sincero com você mesmo, tá? Agora, o pessoal da High Priestess ao contrário, High Priestess em inglês, sacerdotisa em português, vai ter uma tendência a querer ouvir o que esse oi sumida aí tá querendo com você. A questão é o seguinte, se você for olhar a fundo, vai ser por puro ego que você quer saber isso, porque quando a gente pega uma carta de sacerdotisa, a sacerdotisa numa vida real, por exemplo, ela não tá paquerando, né? Ela não tá buscando relacionamento amoroso. E assim é o poder dessa carta, a energia dessa carta para essas pessoas. Se você não tá afim do cara que te falou oi sumida, porque você tá até meio fria essa semana para as questões mais sexuais da coisa, pra que você vai se meter nisso? Né? Então essa é a questão da sacerdotisa agora, por ego, por mesquinhez da alma, sabe? Você vai poder se meter em coisas que não é pra você. Tenta com força ouvir a sua intuição, porque a sacerdotisa é a carta mais intuitiva do tarô, né? Ela só tá invertida, assim como o Mercúrio. Então presta atenção nisso, ouve a intuição, tenta ser mais honesto, que nem esse pessoal aqui da Carta da Justiça. Desvira a sacerdotisa aí. Exatamente. E aí, então, ainda na segunda-feira, essa questão do oi sumida por redes sociais pode acontecer mais forte ainda por causa da lua em aquário. Então, toma cuidado. Na terça-feira, a gente entra na lua em peixes e ainda numa fase que a lua ainda tá muito forte, então pode ser que a gente fique bastante sensível. É um momento que a gente pode sentir, pode estar uns dramas até, então a gente já tá com problema de comunicação essa semana, alta sensibilidade acontecendo. Então a melhor forma de você usar essa energia a seu favor realmente é revirando essa sacerdotisa aí e focar em meditação e yoga, pelo amor de Deus. Exato. Mais uma vez, mais favorável para quem foi de carta 1, né? Porque traz essa honestidade do ser, ao passo que a carta 2 está trazendo, na realidade, a falsidade dos nossos seres, né? Sim. Então, prestem atenção nisso. E outra coisa, como a gente tá numa temporada difícil,
todo mundo vai estar lidando com muitas coisas. Então é a hora da gente ter empatia e realmente trazer o foco, tirar o foco dos outros. Porque todo mundo vai estar lidando com algo. Então se a gente focar no outro, a gente vai realmente não ouvir nossa intuição e não aproveitar da melhor forma possível. Bom, e na quarta-feira vem mais emoções por aí. Oba! Bom, a lua começa a ficar minguante na quarta-feira, em peixes ainda, que a gente já tem tendência a evitar esse momento, a gente não gosta de ir pra dentro. Então, lua minguante é a hora de se recolher, de acalmar, de ficar na sua. E ainda Vênus entra em Câncer. Ou seja, com o Mercúrio retrógrado, vamos pros relacionamentos novamente, porque a gente tem tendência a se ofender com mais facilidade. Mais facilidade, assim, com as relações próximas, com família, numa lua em peixes, que é a hora da gente focar em nós. Quando a gente estiver projetando no outro, isso aí é um chamado para drama. A nossa forma de escapar de tudo isso com Vênus em Câncer é o auto-amor, é o autocuidado. Aproveitar essa energia para cuidar da gente, nutrir o que a nossa alma precisa. Entendi. Ó, então, de novo, né? Aqui, pelo símbolo da balança, a carta da justiça sempre escuta os dois lados da história. Então, quem tiver com a carta 1 vai ter um dia melhor, porque vai conseguir ser mais empático. Você tem que ouvir o outro lado da história também. Então tem a empatia aqui na carta 1. Já Dona Sacerdotisa, ao contrário, tá querendo arrumar uma briga. Então pensa o seguinte, não tá difícil só pra você. Tá difícil também pro próximo. Não é só você que tá sentindo essas irritações, esse nervosismo e até por conta disso, querer chutar o pau da barraca e só pensar em você. Essa aqui é a sacerdotisa ao contrário, pensando assim. Mas se você for mais empático, se você tentar ouvir os dois lados, como a carta da justiça está mostrando aqui, você consegue um equilíbrio nessas relações. Porque você vai entender que não é só para você que tá difícil, tá para todo mundo. Bom, na quinta-feira os aspectos ficam um pouquinho mais positivos, mas lembrando que a gente ainda tá numa fase desafiadora pro coletivo. Aspecto super positivo entre o Sol em Gêmeos e Saturno em Aquário. Ou seja, qual que é a hora? O que é a hora agora? Focar naquele curso online que você não terminou, dar uma repaginada no seu currículo, dar uma repaginada nas suas redes sociais, colocar em prática algumas coisas que você estava deixando de fazer. Não é na hora de investir em coisas novas, e sim em coisas mal acabadas. E aí a gente tem um aspecto positivo entre Vênus em Câncer e Júpiter em Peixes, ou seja, dá uma acalmada aí no relacionamento, talvez dá até uma perdoada, mas numa lua em Áries. Ou seja, pode ser que tenha um pouquinho de drama por aí. O que é a melhor oportunidade pra gente aqui? De novo, se nutrir, focar no que a gente pode ficar bem, para não projetar no outro. Se a gente estiver bem, a gente aproveitar essa energia, tanto na sexta-feira também, a gente também tem a lua em Áries, e a gente tem enfrentado essa lua minguante em Áries nos últimos tempos, e aí o que acontece? Fica aquela vontade nossa de expandir, mas que a gente tá minguando, então então a gente precisa focar em atividades. Não tem energia, não tem espaço, a gente nem pode fazer o que o potencial maior da lua em Áries nesse momento. Olha lá. Ou seja, é hora de você fazer coisas que te empoderem, que te façam se sentir independente. E aí é a melhor forma também para você não ficar tanto, né, focando no defeito do outro, querendo ir pra briga. Vai fazer atividade física, faça uma yoga, vai dirigir, atividades que façam você se sentir empoderada e independente. De preferência sozinha nesse caso, né? De preferência sozinha. Então nesse caso aí, ó, tá mais fácil para quem é da sacerdotisa. Porque como ela é um pouco mais fria, de fato para ela é ok fazer as coisas sozinha, né? Ao passo que a carta da justiça, ela precisa de relações sociais. Senão não tem justiça. No sábado tá o dia do caos. Acho que é o pior dia aqui do céu. É um dia da gente ficar bem quietinho. Mercúrio retrógrado vai enquadrar Netuno em Peixes, ou seja, falha de comunicação dobrada, dificuldade, a gente pode acabar bebendo e falando besteira, impulsividade, numa lua em Áries ainda, é o dia do conflito. Elementos que não se alinham, pode ser que a gente fale coisas por impulsividade. Então, o sábado tá assim, pra impulsividade. A gente também tem um aspecto de Marte em Câncer fazendo oposição a Plutão em Capricórnio, ou seja, a gente pode acabar não respeitando os limites dos outros, se arrependendo, tomando decisões assim com a mente totalmente embaçada. Então, é um dia assim que, olha, muita paciência.
Muita empatia e muita consciência. Evitar se intoxicar, evitar tomar decisões que você vai se arrepender depois, porque é um dia realmente que o céu vai estar muito tenso. Entendi. E evitar, então, tocar em assuntos que sejam delicados, porque a tendência de uma briga aí vai ser grande, né? Sim, sim. Bom, e a gente finaliza o final de semana ainda nessa energia, então o final de semana um pouquinho mais tenso, a gente tem eclipse na próxima semana, então vamos focar nas atividades que fazem bem pra gente. Depois no domingo a gente vai começar a semana na outra semana com a lua em Touro, fazendo que a gente fique um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais caseiro, mas assim, realmente a energia do final de semana ainda é bem caótica. Então é isso, não tem muito mais o que adicionar para quem é de carta 1 ou de carta 2, tentar realmente trazer os dois lados da história, tentar evitar mentiras, evitar puxar a sardinha pro seu lado, ou seja, tentar ser mais honesta com você mesmo, honesto contigo. Evitar fofoca. Evitar fofoca e, sobretudo, tentar prestar mais atenção, na intuição. Porque a intuição essa semana vai ser, assim, um grande guia de evitar problemas. Exatamente. E a vida já tá muito difícil. Vamos tentar fazer a nossa vida um pouco mais fácil e não aumentar as tensões. É isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Obrigada por terem assistido até o final. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscreve e compartilha com aquela sua amiga galáctica que precisa saber disso antes de arrumar briga no final de semana.